Olá, amigos, Pastor Doug Batchelor. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante e muitas vezes incompreendido: as chocantes verdades sobre a grande tribulação. Agora, quando falamos sobre a grande tribulação na Bíblia, a maioria das pessoas pensam na grande tribulação que virá no final dos tempos, que lida com as 7 últimas pragas, e vamos falar sobre isso. Mas muitas pessoas não entendem o que Jesus está falando quando ele aborda a grande tribulação no capítulo 24 de Mateus. Ele está, na verdade, cobrindo 3 períodos de tempo diferentes nesta passagem. Então, vamos a eles imediatamente. Olhe em Mateus capítulo 24, verso 15. Aqui diz: portanto, quando vocês virem a abominação da desolação, falada pelo profeta Daniel, em pé no lugar santo, quem lê, entenda. Que os que estão na Judéia fujam para os montes. Quem está no eirado, não desça e tire alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte para pegar suas roupas. E ai das que estiverem grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias, e ore para que a sua fuga não se dê no inverno ou no sábado. Pois então haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até este tempo, nem nunca haverá. E a menos que esses dias fossem abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, esses dias serão abreviados. Bem, aqui Jesus está usando a linguagem mais forte possível para descrever um tempo de angústia diferente de qualquer outro tempo. Jesus, na verdade, está citando o livro de Daniel. Se você olhar em Daniel 12, verso 1, naquele tempo Miguel levantará, o grande príncipe que vigia os filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Naquele tempo, o seu povo será liberto, todo aquele que se encontrar escrito no livro. Aí está, obviamente, falando sobre o livro da vida. Então, Jesus está chamando a atenção às palavras de Daniel sobre esse grande tempo de angústia, com um foco especial no fim dos tempos. Mas esse não é o único momento de angústia que ele está se referindo. Há uma terceira referência onde você encontra a grande tribulação mencionada em Apocalipse capítulo 7, 13 e 14. E um dos anciãos me falou dizendo: quem são estes que estão vestidos de vestes brancas? Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, mesmo Daniel, citado em Apocalipse, nas palavras de Cristo, descrevem esse período chamado de a grande tribulação. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro é que o Senhor não quer que vivamos com medo. Há aproximadamente 300 vezes na Bíblia onde Deus diz: não tenha medo, não tema. Jesus diz: por que você está com medo? Eu vou enfatizar isso de novo nas palavras de Cristo. João 16, 33. Jesus disse: eu tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se entregamos nossas vidas a Cristo, não devemos ter medo das verdades sobre a grande tribulação. Eu não fico acordado à noite preocupado com a grande tribulação. Minha preocupação é que eu quero ter certeza de que eu estou vivendo dia a dia em Cristo, e então Ele vai me fazer passar pela grande tribulação. Agora, se você não entregou sua vida a Cristo, você deveria se sentar e prestar atenção, pois está chegando um tempo de problemas sérios sobre o mundo. Mas vamos voltar e explicar o que a palavra tribulação significa. A palavra tribulação em grego é a palavra telipsis, e significa simplesmente pressionar ou esmagar, como pressionar para esmagar, esfregar como em fricção, e esmagar. Está falando sobre esse tempo de esmagamento, esse tempo de prova. No Antigo Testamento, essa palavra é usada muitas vezes e se traduz como problema, e ela também é usada para grande tribulação. A grande tribulação que Jesus está falando e que você encontra em Mateus 24, os discípulos estão mostrando a Jesus todos os diferentes edifícios do templo, e Jesus dá um choque neles dizendo: olhem para todas essas coisas, não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. Então os discípulos vêm a ele e lhe fazem basicamente 3 perguntas. Eles perguntam quando acontecerá, qual é o sinal da sua vinda e o fim do mundo. Jesus, como os profetas do Antigo Testamento, ele amalgama, ele combina, ele coliga sua resposta em um discurso. Você encontrará muitos dos profetas do Antigo Testamento frequentemente falando de diferentes períodos, sobre uma profecia. Então Jesus apenas passa por Mateus 24, você também encontrará isso em Marcos 13, Lucas 21. Ele descreve esse tempo de angústia.
Em primeiro lugar, tem um tempo de angústia que se refere especificamente à queda de Jerusalém. A nação judaica passou por alguns momentos de angústia realmente sérios. É claro que a Bíblia nos diz que a nação nasceu de uma grande tribulação, chamada Êxodo, onde todas aquelas pragas caíram no antigo Egito. O grande tempo de angústia no fim dos tempos tem muitas das mesmas pragas que caiu sobre os israelitas na experiência do Êxodo. Os filhos de Israel passaram por muitas tribulações com algumas de suas nações vizinhas, mas principalmente quando foram destruídos pelos assírios. 10 das tribos foram levadas cativas na Assíria. Quando Nabucodonosor desceu e destruiu o templo e queimou a cidade de Jerusalém, e eles foram levados para a Babilônia por 70 anos, que certamente foi um grande tempo de angústia. No livro de Ester, você pode ver o que aconteceu. Há um decreto de morte em que todo o povo de Deus, os judeus, deviam ser executados numa determinada data. É claro que houve um grande momento de angústia durante o Holocausto e outras épocas da história. Mas a profecia de Jesus aqui dá um foco especial a um grande tempo de angústia que viria sobre aquela geração, o povo de Deus, a nação judaica. Então veja o que ele diz aqui em Lucas 21. Mas quando vocês virem Jerusalém cercada por exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Perceba, em Mateus 24, ele diz, quando virdes a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Aqui ele diz, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos. Que exército cercou Jerusalém? O exército romano. No ano 70 depois de Cristo, ou mesmo antes, eles vieram contra Israel e Jerusalém em particular. Saibam que a desolação está próxima. Então aqueles que estão na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio dela saiam, e os que estiverem no campo não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que todas as coisas que estão escritas se cumpram. Mas ai das grávidas, e das que criarem filhos naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada. E para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Nós vimos a nação de Israel reconstituída neste último século. Quando você olha na profecia de Daniel, que você encontra em Daniel capítulo 9 sobre o Messias, observe o que diz no verso 26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Esse Messias é Jesus, mas não para si mesmo, ele morreu por nós. E o povo do príncipe que há de vir, a nação que estaria executando Jesus, isso é, o poder romano, destruirá a cidade. E o santuário foi o que aconteceu após a execução de Jesus. E o fim dela será com uma inundação, mas não uma inundação de água como em Noé, mas uma inundação de exércitos que viriam. E até ao fim haverá guerra, e as desolações estão determinadas. Você tem aquela desolação novamente de que Lucas falou. O primeiro tempo de angústia está falando sobre este tempo terrível de angústia que viria sobre a nação de Israel. Lucas 23, verso 27. E uma grande multidão de pessoas o seguia. Jesus está a caminho da cruz, ouçam com atenção. As quais batiam nos peitos e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse, Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Pois eis que hão de vir dias em que dirão, bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes, caiam sobre nós, e aos outeiros, cubram-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Voltando a Mateus 24, falando deste tempo, Cristo disse, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orem para que a vossa fuga não seja no inverno ou no sábado, porque então haverá grande tribulação, qual nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem nunca haverá. Olhando Mateus capítulo 23, verso 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Então, esta primeira grande tribulação que Jesus disse está falando sobre uma geração que, na verdade, estava viva. Ele está falando para as pessoas na cruz, dizendo que estava vindo sobre aquela geração uma grande angústia, porque rejeitaram o Messias, pelo menos a nação rejeitou. Muitos judeus naturalmente aceitaram Jesus. Os primeiros apóstolos eram todos judeus.
Os batizados no Pentecostes eram quase todos judeus. E depois também, quando 5.000 foram batizados. Então a igreja primitiva era composta de crentes, em grande parte judeus, até que Pedro levou o evangelho a Cornélio e depois Paulo aos gentios. Mas, como nação, eles experimentariam um julgamento terrível. Quando Estevão pregou para a Suprema Corte, você lê sobre isso em Atos capítulo 7, e ele apresentou o evangelho, a Bíblia diz que os líderes religiosos e os juízes taparam seus ouvidos, eles resmungaram contra ele, e o tiraram e o apedrejaram. Isso foi uma espécie de sinal de que a nação havia rejeitado oficialmente a mensagem do evangelho. E um juízo terrível se seguiria, e veio através do poder romano. Ele diz, esta geração. Agora, Jesus faz essa profecia por volta do ano 30. Uma geração da Bíblia dura 40 anos. E eu acho fascinante se você considerar que tudo aconteceu no ano 70, 40 anos depois, quando Jerusalém foi destruída por Roma. A profecia de Jesus se cumpriu perfeitamente. Você também pode ler onde ele diz, continuando em Mateus 23, onde Jesus, ó Jerusalém, Jerusalém, aquela que mata os profetas e apedreja aqueles que a ela são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Que afirmação assustadora. E eu quero repetir o que diz aqui em Mateus 24, verso 2. Quando eles estavam mostrando a ele os belos prédios, seu tesouro nacional, seu templo, Jesus se surpreende quando ele diz, não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derrubada. Na mesma passagem, ele diz em Mateus 24, verso 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Jesus pregou por 3 anos e meio. E então, 40 anos depois, Jerusalém foi destruída. Jesus disse que nenhum sinal seria dado, exceto o sinal de Jonas. E ele diz em Lucas, como Jonas foi designado para os ninivitas, assim o Filho do Homem será para esta geração. A Bíblia diz que quando Jonas saiu do peixe, há uma ressurreição aqui, quando Jonas sai do peixe, você pode dizer como Cristo. E Jonas então vai 3 dias de viagem para Nínive. E ele entra na cidade 1 dia de viagem. Jesus não diz que o dia tem 12 horas, então. Mas um dia era metade do período de 24 horas. Aí dá 3 dias e meio. E então Jonas diz que em 40 dias Nínive seria destruída. Mas Nínive se arrependeu e não foi destruída. Jesus disse que o povo de Nínive se levantaria contra esta geração porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Observe que Jonas, 3 dias e meio e depois 40 dias. Jesus, 3 anos e meio e depois 40. Mas eles não se arrependeram. Por isso que Jesus disse que o povo de Nínive se levantaria contra o povo desta geração, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e um maior que Jonas está aqui. Jesus, o Messias, estava aqui. E como nação, eles não o aceitaram. Mas não esqueça que Paulo disse que enquanto podem ser cortados, eles podem ser enxertados novamente. Basta você olhar, há vários historiadores que descrevem isso, mas Joséfos talvez seja o melhor. Ele diz na Grande Revolta Judaica, de 66 a 73, DC, os romanos sitiaram a cidade de Jerusalém. Nos diz que o povo estava morrendo de fome em grande quantidade e sofrendo indescritivelmente. Em cada casa, o mero indício de comida desencadeou violência. E parentes próximos caíam aos golpes, arrancando uns dos outros os lastimáveis suportes da vida. Nenhum respeito foi dado até mesmo aos moribundos e os bandidos, referindo-se aos zelotes anti-romanos. Eles os revistavam e, em alguns casos, procuravam comida escondida até em suas roupas, ou entre aqueles que eles achavam que estavam fingindo estar morrendo. Boquiabertos de fome como cães loucos, gangues sem lei, tropeçavam e cambalhavam pelas ruas. Batiam nas portas como bêbados, tão desnorteados que eles invadiam a mesma casa 2 ou 3 vezes na mesma hora. A necessidade levou os famintos a não recusarem nada. E até mesmo o que os animais rejeitariam era recolhido e transformado em comida. No final, eles estavam comendo cintos, sapatos e couro, e voltaram-se até para o canibalismo. Por isso Jesus disse, ai das mães que estiverem carregando filhos. Eles estavam comendo as tiras de seus escudos de couro. Tufos de grama seca eram devorados e vendidos em pequenos pacotes por 4 dracmas. Joséfos relata que durante este tempo, enquanto eles resistiam ao exército romano e os romanos estavam reunidos do lado de fora, que os romanos coletavam e crucificavam até 400 ou 500 judeus por dia, tentando inspirá-los a entregar a cidade. Eles crucificaram tantos judeus ao redor de Jerusalém que Joséfo relata que não havia madeira na área para este propósito.
Mas finalmente, quando Jerusalém caiu, diz que os romanos foram em números para as ruas da cidade e, com suas espadas desembainhadas, eles mataram aqueles que eles alcançavam sem piedade. Incendiavam as casas para onde os judeus fugiam, queimavam todas as pessoas lá dentro e destruíam todo o resto. E ele continua dizendo que o número daqueles que foram levados cativos durante toda essa guerra contabilizou um total de 97 mil, bem como o número daqueles que pereceram durante todo o cerco, 110 mil. Depois que os romanos destruíram Jerusalém e a queda de Massada, eles anexaram a Judéia como província romana e sistematicamente expulsaram os judeus da Palestina. Isso levou a grande diáspora que seguiu com os romanos conquistando-a. Eles queimaram o templo, que era um tesouro nacional. E como o fogo do templo derreteu o ouro dentro do santuário, na parte interior e no lugar sagrado, ele penetrou nas fendas. Os romanos, mais tarde, querendo recuperar o ouro, lavraram o chão, derrubaram cada pedra para não ficar pedra sobre pedra. Tudo foi derrubado. Hoje você pode ir a Jerusalém e ver fotos dessas pedras maciças. Algumas foram deixadas lá como um memorial do que aconteceu durante o cerco romano. Então, esta primeira grande tribulação de que Jesus está falando em Mateus 24 está falando sobre a queda de Jerusalém e o saque de Jerusalém pelos romanos e as terríveis perseguições e sofrimentos que os judeus passaram durante este tempo. Em nosso próximo segmento, estaremos falando sobre uma grande perseguição que veio sobre a igreja. E, finalmente, a grande perseguição no fim dos tempos, tempo de angústia como nunca houve. Sabemos que Daniel está falando sobre os últimos dias, porque ele diz que está relacionado com a ressurreição. Amigos, fique atento. Se você gostou desse estudo e não dê um dislike, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Se você não tem amigos, compartilhe com os inimigos, eles podem se tornar seus amigos.